Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor João Gabriel, professor de Sociologia aqui do canal Brasil Escola. Hoje nós falaremos de um assunto que é o trabalho infantil no Brasil e no mundo. Um assunto muito importante e ao mesmo tempo um assunto muito polêmico, né? Que envolve ainda dados extremamente tristes, né, numa realidade mundial. Mas antes de começar a minha aula, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal do Brasil Escola e deixar o sininho ativado para receber nossas notificações. Assim, toda vez que nós lançarmos um vídeo, você recebe aí instantaneamente. Bom, pessoal, trabalho infantil no Brasil e no mundo, né? Esse assunto é um assunto que envolve muitas questões polêmicas e envolve também criminalidade, né? Porque se nós estamos falando de trabalho infantil, nós vamos falar de um trabalho que é proibido no mundo. Mas antes de a gente entrar e ver como que é essa realidade brasileira, como que é a realidade internacional, como que se define trabalho infantil, e além de algumas estatísticas que eu vou apresentar aqui hoje, nós precisamos entender primeiro, cara, qual que é essa noção de trabalho que existe na nossa sociedade, né? A gente carrega, na verdade, na modernidade, um peso muito grande da ideia de que o trabalho ele dignifica o homem. É a condição da dignidade do trabalho. Essa visão ela é uma visão que se origina no início da modernidade com o calvinismo. Né? Ou seja, as doutrinas protestantes do início ali da modernidade, do século XVI e XVII, constituíram uma nova ética do trabalho. É até um trabalho que o Max Weber escreveu, né? A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, uma obra dele, no qual ele vai tratar essa revigoração, essa mudança, essa profunda transformação no que é o trabalho. O trabalho dignifica o homem, o que isso significa? Bem, na leitura contemporânea, existe uma noção de que o que separa, por exemplo, as pessoas, né, entre pessoas boas e pessoas ruins, ou, abre aspas, a expressão o vagabundo, né, no sentido do vagabundear, de estar livre e tal, seria o trabalho. O trabalho é a dignidade, né, que lança a pessoa diante do mundo. Mas será que esta questão se estenderia às crianças? Será que as crianças são obrigadas a trabalhar? Quais características ou, aliás, consequências isso geraria, né, para a infância? É importante salientar que na Grécia, por exemplo, né, diferente aqui da modernidade, o trabalho é visto como uma punição. O trabalho não é visto como uma dignidade, o trabalho é visto para pessoas que têm uma incapacidade intelectual ou uma espécie aí de, eu diria, inferioridade mesmo do ponto de vista psíquico. Então, pensar esses elementos são fundamentais aqui para a nossa aula. Vamos tentar agora dar uma definição do que é trabalho infantil a nível global. A definição de trabalho infantil que eu vou trazer aqui agora é uma definição internacional. É uma definição que trabalha de maneira bem ampla o que significa isso. Ela é definida através da ONU, pela OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, que define o trabalho infantil como toda forma de trabalho em que crianças e adolescentes, né, são proibidos, né, no mundo, ou seja, não é permitido a partir da idade, né, de uma certa idade limítrofe, de cada país. O que significa? Cada legislação, né, específica, cada país tem uma forma de legislação que coloca o que é ser criança e adolescente, o que seria a infância. Então, o trabalho infantil é considerado como toda forma proibida, né, nesses países, dentro das suas constituições, e aí vai variar conforme a idade, proibindo que criança e adolescente se inserem no mercado de trabalho. O que é interessante é que essa definição é muito ampla e ele abre brechas para que cada nação defina a partir dos seus critérios culturais, critérios locais, econômicos, o que é trabalho infantil. Por exemplo, se nós compararmos a China com o Brasil, nós vamos ver uma discrepância muito grande em relação a qual é a idade, né, propícia para o trabalho. Então, o que a OIT, né, que ela regulamenta essas diretrizes, diz, né, que é trabalho infantil com a proibição de uma certa idade que não permite, né, ou que pelo menos dá uma idade mínima, justamente porque o trabalho ele poderia, por exemplo, prejudicar a formação, né, ampla, tanto moral, quanto física, quanto psíquica dos indivíduos, que o trabalho ele poderia acarretar em determinadas retiradas da infância, dos direitos da infância. É claro que essas determinações elas são reafirmadas nos protocolos da ONU. E até é bom até citar aqui que em 1989, né, a Declaração dos Direitos Universais das Crianças reafirmou, né, que o trabalho infantil deve ser combatido por todos os países que são signatários da ONU. No caso brasileiro, a nossa legislação ela permite o trabalho, né, na condição da juventude, mas com algumas restrições. No Brasil, por exemplo, até os 13 anos existe uma proibição total em relação ao trabalho. Ou seja, qualquer pessoa que tiver menos de 13 anos de idade, ou até os 13 anos, não pode estar trabalhando sob nenhuma forma ou condição.
A partir dos 14 anos até os 16 anos, a condição do chamado menor aprendiz, o que regulamenta, por exemplo, certas práticas de trabalho que não são práticas de trabalho que são insalubres ou com qualidades, por exemplo, de uso da força física, alguma coisa desse nível, né? Então a condição de jovem aprendiz não pode nunca interferir, por exemplo, na formação até mesmo escolar do indivíduo. Entre os 16 e 17 anos já é permitido o trabalho, com algumas restrições específicas baseadas na CLT, né, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas Brasileiras. A legislação brasileira coloca que essas formas de trabalho de 16 a 17 anos são regulamentadas, que passam por um grau de fiscalização maior. A partir dos 18 anos, né, então você tem uma outra forma, que é já o trabalho livre, então não tem mais nenhum regulamento. Só um adendo é que entre 16, aliás, dos 14 anos adiante, mas principalmente dos 16 aos 17, quando o indivíduo já pode portar a carteira de trabalho, os pais devem estar cientes daquela atividade trabalhista. Os responsáveis do indivíduo estão dando o aval para aquela atividade de trabalho. Então, uma empresa vai contratar um indivíduo que é menor de idade sem que os responsáveis tenham isso. Isso pode gerar um problema jurídico enorme, né, para o empregador e principalmente também para aquela família, né, que supostamente está numa relação de abandono. Dentro das atividades que os menores de idade podem exercer no Brasil, existe um regulamento muito grande, né? Até inclusive interessante porque hoje o Ministério do Trabalho, quando pega esses indivíduos que estão trabalhando na condição ainda de menores de idade, a partir dos 14 anos, devem garantir o acesso à educação. Para que esse acesso seja pleno, que o indivíduo então não tenha seja prejudicado, né, nas suas atividades, existe no Brasil hoje uma proibição completa para que esses menores não exerçam atividades noturnas, né, em locais insalubres e até mesmo atividades que sejam penosas, como atividades físicas, né? E isso condiciona uma espécie de regularidade maior, né, para a condição desses jovens. Um decreto de 2008, 6481, né, conhecido como decreto que regula as atividades trabalhistas para menores, proíbe qualquer forma de trabalho físico, né, que vá violar, por exemplo, a formação plena do indivíduo, manifestando que essas atividades devem ser atividades intelectuais, atividades que não necessitam, na verdade, aí de trabalho físico, justamente porque o próprio corpo humano está em processo também de formação. Agora eu quero trazer para nós aqui uma reflexão importante, partindo em duas partes, né? Primeiro aqui a gente vai tentar entender os órgãos internacionais que, né, cuidam dessa relação, ou que pelo menos pensam a relação do trabalho, e depois alguns dados estatísticos. Mundialmente, vocês estão vendo aí o símbolo aparecendo, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela regula todas as atividades vinculadas ao trabalho. Relacionada aos princípios dos direitos humanos, que devem garantir, né, a inviolabilidade da vida, da dignidade da pessoa humana, a OIT regulamenta o trabalho infantil no mundo dentro dessas condições que eu já expliquei. O Brasil, como é um país signatário da ONU, ele deve, na verdade, seguir todos os parâmetros que a ONU coloca mundialmente, como todos os outros países. Quando isso não é seguido, isso acarreta um conjunto de consequências. Punições, né, jurídicas que o Brasil recebe, como denúncias, né, dentro das relatorias de direitos humanos, e até mesmo a dificuldade de certos financiamentos externos. Por exemplo, a Unicef, que é o órgão, né, das Nações Unidas que tratam das crianças, garante, por exemplo, um conjunto de investimentos dentro do território brasileiro através de projetos de pesquisa, através de incentivo no combate ao trabalho infantil e tal. Quando o país sai com dados muito grandes a respeito disso, perde esses investimentos. Isso gera um problema, né, diplomático internacional e que acaba afetando, vamos dizer assim, as relações políticas, né, do Brasil. Para mostrar isso, e aí a gente vê a situação que o Brasil se encontra e, claro, na situação mundial, eu trouxe alguns dados aqui que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Primeiro deles, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, de 2015, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aponta que no Brasil existem 2,7 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhando no nosso território. No ano de 2017, 2 anos após, o IBGE divulgou dados do trabalho infantil novamente e disse o seguinte: com base em uma nova metodologia utilizada pelo PNAD, cerca de 1,8 milhões de meninos e meninas entre 5 e 17 anos estão trabalhando, a ponto que só no ano de 2016, essas atividades que são proibidas pela legislação consideram tudo isso como trabalho infantil.
Em outras palavras, tratando os demais casos, né, como trabalho permitido. Então, alguns tipos são permitidos, outros não. Porque estava muito incluso também trabalhos domésticos. Crianças exercendo atividades dentro de casa, às vezes acontecia uma denúncia, aquilo era colocado como trabalho infantil, depois, né, foi reconsiderado pelo Ministério do Trabalho. No mundo agora, de acordo com o relatório Medir, né, o progresso na luta contra o trabalho infantil da OIT, atualmente no mundo há cerca de 168 milhões de meninos e meninas, também entre 5 e 17 anos, em situação de trabalho, o equivalente aí a 11% de todas as pessoas na mesma faixa etária. No nível mundial ainda, embora as estatísticas mostrem que o número de crianças trabalhando tenha diminuído em 47 milhões entre 2008 e 2012, o trabalho infantil permanece comum e tem crescido em setores de serviços, saltando de 26% para 32% no mesmo período, né? Então entre 2008 e 2012. Esse resultado mostra que a mão de obra infantil ela é utilizada fora, inclusive, da agricultura, principalmente em países como o Brasil, México e a Indonésia, que são países de atividade terciária fundamentalmente. Onde eu quero chegar aqui para a gente encerrar a nossa aula? Que o trabalho infantil ele é um problema secular. Ele é um problema que ele passa assim de épocas em épocas. Isso é muito variável conforme a cultura e o espaço. Mas ainda é um problema a ser superado. Porque quando você fala que 168 milhões de crianças estão exercendo atividades irregulares, perdendo a infância, o direito, etc., na sua formação, isso é um problema grave. Não estou dizendo ou demonizando o trabalho. O que estou colocando é que o trabalho pode ser parte da nossa formação psíquica e intelectual. Mas da forma como ele é colocado, ele é um problema grave, né, que solapa, tira o direito das crianças e adolescentes de sua dignidade. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre o trabalho infantil no Brasil e no mundo. Assustado com os dados, né? É muita coisa assustadora de fato. Se você gostou da minha aula, dá um likezinho aqui pra mim. Manda também um comentário generoso aqui, né, pro nosso canal dar uma alegrada. E não se esqueça, acompanhe sempre o Brasil Escola em outras plataformas. Acompanhe nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Muito obrigado pela sua audiência e um grande abraço.